já? Eu estou vendo. Sim, também estou vendo. Tá. Bom, vamos lá, gente. Então, o objetivo de hoje é passar para vocês a metodologia que a gente vai passar a usar a partir de hoje, né? Para apoiar o nosso processo de vendas. Eu comentei um pouco sobre isso no evento de parceiros e hoje a gente vai realmente oficializar e passar a seguir isso oficialmente, tá? Então, a gente tem internamente muitos objetivos que a gente está trabalhando para melhorar, então assertividade nas vendas, reduzir o ciclo de vendas, que hoje é bastante longo, ter mais qualidade mesmo, tá? E ter mais qualidade significa que a gente pode ter até menos leads e esses leads serem mais qualificados, ter mais eficiência nesse processo da venda desde o início até a conclusão. Bom, e falando de metodologia, né? Eu também citei lá no evento. Existem várias metodologias de venda no mercado, né? Muitos conhecem o Spin Selling, Medic, que é mais recente, Bent, que é uma solução, é uma metodologia até um pouco antiga, ela foi usada pela primeira vez pela IBM, mas a própria HubSpot ela usou até uma variação da Bent para criar o que eles têm dentro do Hub, que é o GPCT. Então, foi baseado nessa metodologia e está dentro da solução, dentro da plataforma. A base desse modelo que a gente vai utilizar, que a gente vai ver, ela não é a metodologia completa, né? Ela é uma parte, alguns pedaços, digamos assim, mas a base dela é o CCS, que é o Customer Centric Selling. Basicamente, ele coloca o ponto focal do processo de venda no cliente, tá? Então, é a venda centrada no cliente, como o próprio conceito diz, né? E não no nosso objetivo de venda, né? Aquilo que a gente quer vender. O que eu quero dizer com isso? É buscar entender o cliente como um todo, é fazer um diagnóstico, tá? Então, essa metodologia, ela tira aquele foco do que a gente quer vender, sem muitas vezes até prestar atenção no cliente, tá? Então, depois dessa criação do CCS, até eu falei, Medic é uma metodologia mais recente, mas eles usam muitos conceitos até do CCS dentro dessa metodologia deles. Eu fiz esses dois treinamentos, tá? Até o do Magic eu fiz com um dos criadores da metodologia. Eu, na verdade, falo de copiador, porque ele copiou muita coisa do CCS, mas, enfim, foi uma reorganização. Mas eu prefiro, ainda assim, o CCS. E por que disso, né? Por que dessa metodologia? Porque a venda centrada no cliente, que é como o CCS faz, ela é indicada principalmente para empresas de B2B, que é o nosso caso, né? Que vendem produtos, serviços complexos, negócio mais específico, de alto valor, que é a nossa realidade, né? Nós não temos hoje um produto prontinho, de caixinha, que o cliente compra, vai lá e instala. Nosso mundo é diferente, ele é um mundo de venda complexa, e por isso que a gente precisa ter um modelo para tentar fazer de uma forma mais eficiente. Então, por que, né, de uma metodologia? Não é para burocratizar, nem dificultar ou gerar um monte de tarefas que a gente já tem aí, um monte de coisa no nosso dia a dia, não é isso, é muito pelo contrário. É para facilitar realmente e melhorar o resultado. Então, só até para deixar mais claro, é importante a gente não confundir com metodologia e processo de venda, tá? Primeiro porque uma metodologia ela não se aplica em todo o ciclo de venda, ela é voltada para algumas etapas, algumas fases, como a gente vai ver. Então, para qualificação, por exemplo, para abordagem, a avaliação, a negociação. Então, para cada uma dessas etapas, para essas fases, existem metodologias específicas. Então, eu tentei botar dentro do que a gente quer seguir algumas metodologias em cada uma dessas fases. E também destacar que metodologia de venda não é a mesma coisa que metodologia de gestão de venda, tá? Não é o nosso foco aqui hoje, mas mais para frente a gente vai ver isso, que é como a gente vai gerenciar o pipeline, essa cadência que a gente tem hoje já com vocês para gerenciar a parte das vendas. Então, são coisas distintas. Bom, todo mundo acho que já ouviu falar, né, ou até já viu o desenho do Pequeno Príncipe, né, que é um desenho infantil de um aviador francês, e aquela frase célebre deles, que até o Tiago citou no nosso evento, de que o essencial é invisível aos olhos.
Basicamente, o que se quer dizer com essa frase? Né? É que a gente quer, né, devemos deixar de lado as coisas mais superficiais, as superficialidades, e explorar o que realmente importa. E no dia a dia, muitas vezes por pressa, né, por vontade de fechar rapidamente, ou por descuido mesmo, a gente deixa de lado muita coisa importante. A gente acha que domina aquele processo, que está fazendo aquilo todo dia, que a gente tem isso no nosso DNA, e aqui é que mora o perigo. Até vou fazer uma analogia que eu sou apaixonado por alta montanha. E eu não sei se vocês sabem, mas na maioria das vezes, as mortes, os acidentes em montanha, eles acontecem depois que o montanhista atingiu o cume, depois que ele chegou no topo da montanha. E por que disso? Porque eles relaxam e eles perdem foco. E aí é na descida, essa perda de foco, esse relaxamento é que causa a maioria dos acidentes. E é isso que acontece com a gente. Se a gente não tiver um modelo ou uma referência a seguir, simplesmente por relaxar e acreditar que a gente domina aquilo, isso é perigoso. Tá? Então, para nós, principalmente como fabricantes, né, a gente precisa ter uma visão e um controle das ações do que vocês estão fazendo no mercado, principalmente, obviamente, em relação ao nosso negócio, né? Então, o nosso objetivo é a gente ter uma rede de parceiros em todo o Brasil, cada vez maior, né? Ampliar isso no futuro até para outros mercados, que na verdade já existe, não sei se vocês sabem, o Mário hoje tem, atua com um parceiro e a gente já tem negócios na Angola, por exemplo, tem outros clientes nossos que utilizam a plataforma em outros países, então a gente quer crescer isso também, né? Organizar melhor isso aqui no Brasil, mas expandir isso para outros mercados. E se a gente não estiver falando a mesma língua, né, vocês e nós, fabricante, a gente, obviamente, vai ter problema para se entender. O que vocês esperam da gente, o que nós esperamos de vocês. Tá? Então, o que a gente quer é ter junto com vocês um enfoque realmente consistente e baseado em evidências. Isso que é um dos pontos principais. E a nossa meta com vocês, primeiro, é identificar de forma efetiva, definir uma estratégia e, obviamente, ganhar. Né? É isso que a gente quer junto com vocês em cada mercado, em cada região que vocês atuam. Porque, claro, se vocês tiverem sucesso, a gente vai ter sucesso. Tá? Então, mesmo em novos clientes ou atuando no expand na base instalada, é isso que a gente quer de vocês, que vocês realmente tenham sucesso, mas olhando para isso na questão de identificar uma forma efetiva da meta, definir uma estratégia e focar para ganhar. A metodologia ela vem com alguns objetivos para apoiar a gente nisso. Então, primeiro, compreender o cliente e alinhar essa compreensão. A gente tem que identificar e executar as atividades que geram mais valor para esse cliente. Melhorar os relacionamentos, isso vai ajudar no nosso processo na venda. Aumentar a vantagem competitiva, principalmente em frente aos nossos concorrentes, a gente tem que saber como colocar isso. Reduzir o tempo do ciclo de vendas, então, se a gente conseguir pôr numa cadência, trabalhar as fases e conduzir isso, isso é muito importante, a gente vai conseguir reduzir esse ciclo, que hoje é bastante longo. Minimizar o risco de perda, não significa que a gente não vá perder, mas a gente consegue ter um pouco mais de controle e minimizar esse risco. Aumentar a previsão e a precisão do pipeline, a gente está fazendo um trabalho de limpeza do que existe hoje no pipe, a gente precisa fazer isso, porque ainda tem muita coisa lá que tira o nosso foco, a gente acha que aquilo é uma oportunidade, mas não é. Então, a gente está fazendo uma avaliação minuciosa de cada lead, de cada oportunidade, para dar uma organizada naquilo, que é a questão da gestão de vendas, que mais na frente a gente vai falar, mas não hoje, mas no futuro. E preparar o terreno para as negociações. Né? A gente tem aí hoje, dentro do que eu vou mostrar para vocês, algumas fases, e as primeiras, né, a primeira e a segunda fase ali, elas são realmente para preparar tudo para que a gente possa ir para um momento de negociação e ser efetivo nessa negociação. E ser efetivo na negociação, obviamente, é fechar, levar isso para um fechamento. Então, questão de entendimento do cliente, né? Entender o cliente. Quem que aqui realmente se prepara para uma reunião com o cliente, antes de ir para a reunião, né? Quem que vai, por exemplo, no site para conhecer melhor a operação, busca informação da empresa para saber faturamento, o mercado que eles estão atuando,
ou alguma informação que possa até ser usada na reunião para mostrar para o cliente que a gente sabe quem que ele é, né? Ou até mesmo durante uma primeira reunião, antes de começar a apresentar, procura saber um pouco mais sobre essa necessidade do cliente. Por que que ele está buscando uma solução e para qual problema? O quanto que esse problema ele impacta na operação dele? Por que que ele está buscando aquilo, né? São coisas que, teoricamente, são simples, mas que trazem para a gente informações valiosas e a gente, muitas vezes, acaba não fazendo, deixa passar por descuido. Ah, então, na maioria das vezes a gente chega lá, quer falar logo do nosso produto, fala da empresa, apresenta o produto e o que é pior, no final já chega até oferecendo prova de conceito como um próximo passo. A gente até vai falar sobre isso, sobre esse tema mais na frente, que é um ponto muitas vezes problemático. Então, se nós não entendermos antes o que o cliente procura, o que ele precisa resolver, né, onde que ele está sangrando, nós vamos parecer aqueles vendedores que ficam no trânsito oferecendo produto no sinal. Vem, bate na janela da gente lá oferecendo um monte de penduricalho que os caras têm para vender. Então, a gente não vai conseguir, com isso, posicionar a nossa solução corretamente, sem entender. A gente não vai conseguir diferenciar a nossa solução dos nossos concorrentes e nem até saber quem que eles são. A gente não vai criar um vínculo ali a ponto do cliente falar para a gente com quem que ele está também avaliando. E, consequentemente, a gente não vai conseguir nos aproximar do cliente, né? Mostrar que a gente quer realmente entender para saber, então, o que a gente vai oferecer para ele. Conceito-chave número 1, o diagnóstico, né? A gente tem que entender o que o cliente procura. Então, sem uma meta ou um objetivo do cliente, não tem uma oportunidade, não existe uma oportunidade. Então, qual que é o problema, a dificuldade, né? Ou como eu falei antes, aonde que ele está sangrando, né? Se a gente não tiver isso identificado, não tem uma oportunidade. Não adianta a gente ficar naquela, mas ele pode, talvez. Não, tem que estar muito claro isso. Tendo isso claro é que a gente vai conseguir dar foco e desenvolver estratégia para poder fechar. Começando pela qualificação do lead, né? A nossa não briga, mas o nosso trabalho hoje interno está muito nisso, de olhar para os leads que a gente tem registrado e saber o quanto realmente eles estão qualificados, né? Então, a partir de hoje, gente, é qualificar antes de registrar, antes de solicitar o registro. Um lead, ele só vai ter um registro solicitado, isso só pode acontecer depois que houver um primeiro contato com esse cliente, né? Com algum usuário, alguém responsável por alguma área no cliente. Então, após feita a primeira abordagem, falando quem que é a Lecom, o que a nossa plataforma faz, e despertar o interesse do cliente para eventualmente algo que ele já tenha em mente, alguma necessidade, agendando essa primeira reunião, isso é que a gente vai considerar um lead qualificado. Tem que ter essas informações muito claras para vocês solicitarem para a gente o registro de um lead. Aqui tem um exemplo interno de que quando o nosso time faz essas qualificações, eles mandam um e-mail para a gente com as informações e aí isso a Mari e a Aline direcionam com vocês, tá? Aqui, obviamente, eu mudei um pouco os nomes, mas é um lead real, tá? Isso aqui, eu e o Thiago, a gente recebe. Então, aqui, bom dia, pessoal, vem os nomes aqui. Aqui, ó, fiz uma reunião com o Louro José, que é gerente de TI da East Coast Tabajara Corporation, e conectei com ele após uma prospecção outbound. Louro comentou que eles atuam como uma célula de simplificação de processos, que possui o intuito de melhorar e otimizar os processos diversos da empresa. Ponto importante aqui. Hoje eles estão buscando novas soluções que apoiem na automação, diminuam os gargalos existentes e que possam apoiar na comunicação com a empresa global. Gostaria de conhecer a plataforma Lecom, entender se conseguimos contribuir nos desafios atuais. Segue abaixo mais informações. E aí a gente recebe detalhamento de quem que é a empresa, CNPJ, site, informação em relação ao porte, né, faturamento. Isso a gente consegue buscar em sites específicos ou até mesmo fazendo uma busca mais qualificada na internet. O número de funcionários,
o contato. A gente muitas vezes recebe e-mail só com o nome da pessoa, a gente não sabe o cargo, não tem um e-mail, não tem telefone. E isso é para a gente, óbvio, é muito importante, porque vai alimentar a nossa base no HubSpot. A gente tem nas campanhas de nutrição, de divulgação de case, de material, tem que ter essa informação completa para a gente poder utilizar esse contato e continuar alimentando ele com mais informações sobre a Lecom, sobre os nossos cases. Um cenário atual, né? Então, tentar descobrir qual é o IP, se ele já tem uma solução utilizando, o número de usuários que eles têm. Então, várias informações que a gente tem, isso, como eu falei, é um exemplo interno, mas é o que a gente espera que vocês tentem identificar num primeiro contato da prospecção e que tragam essas informações na solicitação do registro de lead, tá? A gente tem esse padrão, ele já é usado. Se alguém não tiver, a Mari e a Aline pode reenviar para vocês, só pedir para elas, mas isso já existe, já é um padrão que tem que ser seguido e que algumas vezes não vem tão qualificado, não vem com essas informações, tá? E, obviamente, o próximo passo aqui, a data que já ficou agendado e o horário. Então, quando a gente faz essa qualificação e manda para vocês, já tem ali algumas sugestões, a gente tenta buscar 3, nosso time busca isso como objetivo, e manda para vocês 3 opções. Então, não é retornar para esse prospect pedindo se ele pode alguma outra data. Gente, tem 3 opções ali que o cara fala, estou aberto, eu tenho interesse, eu quero ouvir vocês, e aqui tem 3 opções. A gente tem que, de algum jeito, atender aqueles objetivos ali que o cliente abriu para a gente e atender essa agenda. Tá? Então, é um ponto de atenção também quando a gente mandar um lead para vocês. Oportunidade, tá? Uma oportunidade ela só vai ser considerada realmente uma oportunidade se ela tiver claramente identificado a necessidade do cliente. Sem isso, ela vai ser somente um lead. Então, lá na qualificação, né, que eu destaquei até em amarelo, ali onde fala, hoje eles estão buscando novas soluções que apoiam na otimização, diminua gargalos existentes, que possam apoiar na comunicação. É isso que nessa primeira reunião a gente precisa buscar. Então, assim, o que eles querem automatizar? Por quê? Quais são esses gargalos que ele comentou, né? Que eles querem diminuir? No que esses gargalos estão impactando dentro da operação da empresa? Então, são coisas que já na qualificação a gente recebeu e que tem a oportunidade de trazer informação muito importante e já começar a quantificar o que essa oportunidade está causando dentro do ambiente daquele cliente, né? O quanto que esse problema está impactando na operação dele. Então, a gente tem que fazer isso realmente, é um papel de quase que de médico quando vai diagnosticar o que um paciente tem. Depois de feita essa primeira reunião, aí sim, vocês vão trazer isso, vão atualizar o Hub lá no lead que já está para vocês, e é aí que a gente vai, então, considerar isso como uma oportunidade real, tá? Aqui eu preparei, nesse e no próximo slide, alguns temas e perguntas por áreas que a gente pode utilizar para iniciar uma conversa com os clientes, tanto na prospecção quanto na primeira reunião. Esse material vai ser enviado, né? Depois vocês vão ter acesso a cada um com calma, mas aqui por áreas são exemplos de temas e de situações que a gente pode utilizar para usar como gancho para identificar algum problema, né? Então, você vai conversar com o jurídico, quais são os temas ali que dá para abordar? 3 perguntinhas básicas aqui que a gente pode usar para uma abertura de conversa, de ter uma visão mais clara do cliente em relação ao processo dele, tá? E aqui é que a gente começa, então, a ter a visão das fases que a gente tem dentro do nosso modelo. Fase 0, que basicamente é o lead qualificado, né? Quando na abordagem se identifica algo e o interesse do cliente em seguir para uma reunião mais detalhada. Do lado aqui a gente tem escrito na vertical, tem a fase, tem os marcos, atividade, próximo passo, os entregáveis de cada fase, isso é muito importante. E embaixo eu coloquei uma quantidade de dias máximos, que deveria ser o máximo de cada fase, cada etapa, para dentro dessa fase, né? Então, ali está como 5, por exemplo, a questão dessa qualificação do lead, mas se a gente recebe esse lead aqui qualificado, a gente tenta no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte já direcionar isso para que seja retornado e confirmado para o cliente
aquela possibilidade de agenda, tá? Então, isso é muito importante, tentar aqui, por isso que eu falei, a gente tentar controlar e conduzir para reduzir dentro dessas etapas, em cada fase, esse ciclo de dia, porque com isso a gente vai conseguir controlar e reduzir o tempo, né, o ciclo de venda. Como a gente já viu esse modelo, né, o que é um lead qualificado, vocês conhecem bem, isso é o que a gente realmente espera de vocês, né, quando vocês solicitarem o registro de um lead. Então, até no último Partner Insights, o Rafa apresentou como que a gente faz isso internamente e tem o time aí disponível para ajudar a quem precisar. É como que além do modelo que eu coloquei aqui, né, eu acho que isso está bastante claro, essa fase da qualificação do lead, ela está bastante clara dentro do processo, que é onde a gente inicia, tá? Então, vamos para a primeira reunião, como a gente já falou, esse é o diagnóstico médico, tá? É hora da gente respirar, ter calma, e antes de sair falando, né, e oferecendo, ouvir realmente o cliente e entender o que ele está buscando. A gente não pode ser o vendedor do sinal de trânsito lá que eu falei. A gente tem que focar no que ele quer comprar e não só naquilo que a gente quer vender. A nossa ânsia de vendedor ali, puta, eu vou ter que vender esse negócio para o cara, vou vender um pacote. Não, vamos entender primeiro e focar. Depois a gente faz o trabalho melhor para expandir. Mas eu acho que o land, né, a venda, a primeira venda, é que a gente tem que entender com mais clareza para oferecer a melhor solução e ganhar o cliente. Então, tendo o lead qualificado, é que a gente inicia a fase 1, né, que é onde a gente vai realmente entender essa necessidade do cliente, identificar onde que ele está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, recurso, enfim. Essa fase, ela geralmente acontece em mais etapas, tá? Pode ter 3, 4, mas aqui ela tem 3 etapas principais. A primeira etapa é a identificação, é a confirmação da necessidade. Então, geralmente é a primeira reunião com o cliente depois da prospecção, tá? Onde se faz o diagnóstico, a gente entende o problema e confirma isso. Isso é um ponto muito importante dessa fase. Além da gente ter claramente identificado o problema, o que a gente tem que fazer após essa reunião, desse diagnóstico, é ter a confirmação do cliente. E como que a gente faz isso? Formalizando por e-mail para todos os que estavam participando da reunião, o que foi discutido, o que a gente entendeu e o que ficou definido como o próximo passo. Parece até ser algo sem importância, né? Perda de tempo. Mas é aqui que a gente começa a envolver o cliente no processo, ter o engajamento dele na definição da solução. A gente consegue, com isso, começa a manter contato depois da reunião, né? Então, tem um motivo até para entrar em contato, por exemplo, se o cara não respondeu. A gente continua mantendo contato com aquele cliente por alguma razão, tem ali um gancho para isso. Além, obviamente, de confirmar o nosso entendimento, né? Então, como entregável dessa etapa, a gente tem um e-mail de confirmação. Esse é um exemplo do mundo perfeito, né? Mas vocês praticarem isso, vocês vão ver que, como resultado, a gente vai ter uma reunião até mais produtiva, porque a gente vai estar buscando o máximo de informação para tentar formalizar e demonstrar a nossa preocupação em realmente atender e oferecer a melhor solução para o cliente, tá? Então, aqui começa agradecendo, isso aqui é um exemplo, né? Vocês podem seguir ou até melhorar isso, agradecendo, falando aqui que o objetivo é resumir um pouco da nossa compreensão em relação à conversa que a gente teve, falamos da solução, da situação atual, então o problema que foi colocado por ele é resolver aqui, identificar e reduzir o pagamento de multas por atraso nos pagamentos e como identificar fornecedores que possam trazer benefícios ou vantagem com pagamentos antecipados. Potenciais benefícios com a Lecom. Se a gente questionar isso já, né, que ele abriu aqui, pô, estou pagando multa. Então, a gente coloca aqui, se forem identificados os principais gargalos, né, os erros em relação aos pagamentos, poderemos reduzir significativamente as multas pagas, que hoje trata-se de algo próximo a R$250 mil. Então, usar realmente esse diagnóstico que foi feito para colocar realmente a nossa visão, o nosso entendimento e o que a gente está propondo para ele. Deixar claro que, obviamente, o próximo passo, aqui até eu coloquei,
como a gente colocar um envolvimento já do CFO. A gente tem que, desde o primeiro momento, a gente vai falar um pouco isso na esfera de influência, buscar o envolvimento de mais pessoas no processo, desenvolver uma visão 360 para ter realmente quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo de compra. E aqui, então, vou entrar em contato para confirmar. Agradeço, por favor, que confirme o meu entendimento. Tá? Então, isso aqui que é um ponto importante, a gente ter essa confirmação do entendimento nosso por parte do cliente. Tá? Isso demonstra seriedade, a gente demonstra comprometimento e começa a gerar empatia e melhorar o nosso relacionamento com o cliente. Isso não é papo, mas eu já ouvi de cliente em reunião que ninguém tinha se preocupado em entender o que realmente ele estava procurando, qual era o problema que ele tinha para resolver e por que ele estava procurando isso. E a maioria das vezes, de novo, a gente chega tentando mostrar o que a gente tem, vai falar de software, vai falar de techniques ali, sem antes olhar para a realidade, qual é o problema e conseguir entender aquilo que eu falei, onde é que está sangrando. Né? Então, vamos lá, perguntar, a gente não ofende, a gente não pode ter medo numa reunião de perguntar para o cliente. O foco no cliente, né? O que a gente precisa fazer é buscar realmente entendimento, empatia e empoderar o cliente, no sentido de ele se sentir seguro e que a gente está discutindo juntos, né, junto com ele, para buscar um entendimento daquela necessidade que ele tem. E, obviamente, para desenhar a melhor solução para essa necessidade. E sempre, né, junto com o cliente, a gente tem que tentar fazer ele entender como que a gente vai atingir essa meta que ele tem, agregando o valor no negócio dele, como que a gente vai resolver um problema que impede que ele atinja aquela meta e satisfazer essa necessidade, descrevendo junto com ele como que a gente vai resolver esse problema para que ele atinja aquela meta e aqueles objetivos. Então, a validação, o entendimento, colocar a confirmação, a gente começa aqui realmente dar foco no que ele tem, envolvendo ele e trazendo ele cada vez mais para o nosso lado no desenvolvimento da solução. Isso é centralizar o processo no cliente, é ter alinhamento. Né? A gente tem que buscar essa sincronia, como eu falei, desde lá do primeiro momento. Como a gente já falou antes, é conversar para entender a necessidade antes de sair apresentando simplesmente para mostrar um produto. Fazer as perguntas que levam o cliente a pensar e, junto com você, buscar a resposta. Então, ter sempre envolvimento de todos, esfera de influência, que a gente já vai falar, dar foco somente em uma pessoa da reunião é errado. Muitas vezes a gente acha que o gestor, o cara que está ali buscando, é a pessoa, mas aquilo não traduz exatamente a necessidade do usuário. A gente tem que entender o que o usuário quer também. Né? Para quando for o momento de apresentar a solução, falar da plataforma de uma maneira ampla e sincronizada, como que a gente faz essa orquestração do ambiente e dos processos do cliente. Tá? Então, é com isso que a gente vai estar realmente competindo para ganhar, a gente vai conseguir nos posicionar melhor frente aos concorrentes. Então, a gente tem que buscar ter o cliente envolvido e se sentindo seguro, envolvido, de que a gente vai ser para ele a melhor solução. E isso a gente só vai conseguir se a gente, desde o primeiro momento, estiver buscando entender, buscar a melhor alternativa para entregar a solução do problema que impede ele de atingir aquela meta. E, obviamente, convencendo o cliente de que a gente está juntos tomando a melhor decisão. Conceito-chave número 2, né, só reforçando tudo que já foi dito. A gente tem que ser o médico do cliente, vocês precisam ser o médico do cliente de vocês, é fazer um diagnóstico preciso para entregar a cura para o problema dele. E a nossa tecnologia, a nossa plataforma, ela vai ser só um meio para aquela solução, né, para que ele tenha aquela solução. Se ele entender que com esse diagnóstico e com o que a gente está fazendo, né, o que a gente está oferecendo, ele vai atingir o objetivo dele, a gente não vai precisar falar de ferramenta, de funcionalidade ou de característica técnica. Junto com ele, a gente vai fazer ele entender de que o que a gente está ofertando, com base no diagnóstico dele, é a solução para aquele problema. Tá? Então, tira o foco daquela questão do produto, do técnico, para levar realmente uma solução para o que ele está buscando. Então, vamos lá. A gente já identificou e já confirmou.
tá? Durante essa fase, desde da primeira reunião, é importante a gente identificar dentro todos os interlocutores nas fases anteriores, quem que é o nosso champion, essa fase, essa etapa que a gente vai ver agora dentro da fase, a fase do nosso campeão. Quem que é aquela pessoa que durante a reunião o olho do cara está brilhando quando a gente está apresentando, né? Essa pessoa ela vai ser de grande importância para a gente durante todo o processo, aquele que demonstra mais interesse, que vai questionar, que realmente se manifesta ali e a gente, pô, esse cara está encantado com o que a gente está mostrando, tá? E muitas vezes ele não é quem decide ou quem vai comprar o projeto, mas vai ser ele que vai nos ajudar a vender internamente, que vai apoiar, ter acesso às pessoas que a gente precisa dentro do processo da venda. Ele vai ajudar a gente a validar o que a gente está ofertando como solução, se é realmente o que eles estão buscando, e envolver os usuários-chave que eventualmente ainda não estão no processo. Então, essa pessoa, o champion, ele vai nos ajudar a reunir essas pessoas corretas para junto a gente desenhar a melhor solução a ser ofertada, tá? Então, essa pessoa ela pode ajudar, por exemplo, a iniciar a avaliação de contrato, de cadastro de fornecedor, entender como que funciona a compra, vai ser um facilitador para a gente durante todo o processo de venda. Lembrando que, claro, sempre a gente tem que, mesmo com esse cara, o que a gente conversar, quem for envolvido, fazer a documentação disso, formalizar o entendimento e pedir a confirmação. Então, agora a gente chega aqui na questão da esfera de influência que eu venho comentando, né? É através do champion que a gente vai conseguir mapear a esfera da influência dentro do cliente. E o que é essa esfera de influência? Então, aqui eu coloco um termo de um conteúdo que eu tinha, que a hierarquia ela nunca é verdadeira, a gente tem que ir mais a fundo. Muitas vezes a gente acha que o diretor é quem vai decidir. Pode até ser, né? Mas a gente tem que ter certeza disso. Mas às vezes o decisor, quem vai falar se serve ou não é o usuário. E que se a gente não identificar e trabalhar corretamente, no final do processo, esse cara pode simplesmente falar, não, essa solução não me atende, e vai se posicionar pelo nosso concorrente. Então, se a gente conseguir identificar e trazer para o nosso lado o champion, né, o campeão, é ele que vai ajudar a gente a mapear essas pessoas, a trabalhar com as pessoas certas. Então, mapeando a esfera de influência, a gente vai conseguir mais facilmente responder essas perguntas. Por exemplo, quem que são os líderes de mudança dentro da organização? Os influenciadores-chave, quem que toma a decisão? Rede de relacionamento, qual que é o processo formal e o processo informal de decisão? A gente muitas vezes acha que o que eu falei é hierarquia, muitas vezes não é, né? Então, mais do que a gente responder isso, a gente tem que entender quem são as pessoas e como que cada uma tem um peso dentro desse processo de compra do cliente, tá? E aí, tendo isso identificado, é que a gente tem que, obviamente, buscar também o envolvimento dessas pessoas no processo, seja mandando e-mail específico para cada um, para posicionar o que já foi feito, os próximos passos, pedindo opinião sobre o que eles entendem que deva ser a solução que a gente vai ofertar, validando o entendimento, enviando case, dando exemplo, enfim, a gente tem que começar, conforme vai se identificando e tendo envolvimento, pedindo acesso a essas pessoas, a colocar eles no processo. Quando tiver uma próxima reunião, inclui os caras, a gente tem que começar a aumentar esse poder de relacionamento dentro da conta para trazer esse pessoal e a se envolver mais realmente dentro do processo. Então, a gente tem que usar o champion, o campeão, para fazer isso. Então, resumindo, né, buscar com o champion, identificar e ter acesso aos usuários-chave dentro de todo o processo. Ele mostra para a gente onde é que está o poder, ele ajuda nas reuniões com usuários, é o cara que vai vender internamente, vai trazer para a gente, se a gente precisar, informação, ajuda muitas vezes no próprio tomador de decisão a obter as aprovações, mas enfim, é a gente ter uma visão 360, quem que aprova financeiramente, quem que é o usuário final, beneficiado do uso, responsável pela implementação. Muitas vezes a gente não cuida desse ponto e pode ser problemático dentro de um processo de venda, a gente tem que cuidar, tem que tomar atenção quanto a isso. Conceito-chave número 3, né? A gente não vai vender para quem não quer
ou não pode comprar. Então, de novo, se a gente fizer um trabalho bem feito, a gente vai ter certeza que está falando com os interlocutores corretos. Use o Champion, mapeie essa esfera de influência e a gente vai conseguir seguir e desenvolver esse trabalho melhor. Chato abdominal. Tá bem chato. Alguém está falando aí alguma coisa? Ah, tem alguém com o microfone aberto. Bom, feito tudo isso, é que a gente vai ter a primeira fase do processo de venda, tá? Entre aspas, concluída. Então, necessidade identificada e confirmada, champion identificado e confirmado, e um mapa da esfera de influência com as responsabilidades e os papéis de cada um dentro desse processo de venda. Dentro dessa primeira fase, que a gente pode ser em poucas ou muitas reuniões, a gente tem que ter objetivos de informações para buscar. E aqui eu coloquei algumas perguntas que eu vejo como importantes. Obviamente, vocês podem ter outras e podem incluir aqui, tá? Mas são algumas que a gente tem que tentar buscar dentro dessa primeira fase, nessas reuniões, trazer as respostas. Então, quem que é o principal interessado? Estrutura hierárquica, o processo de compra, como que funciona o processo de compra dentro da empresa? Quem é que decide? É a mesma pessoa que paga? Quem cuida da parte técnica, né? A implantação, os acessos que a gente vai precisar ter para fazer a implantação disso. Como é que é o processo de contratação? É com contrato próprio ou é do fabricante? Como que é o processo de análise disso? Quem que é o responsável? Qual é o processo para se cadastrar como fornecedor? Tá? Onde que isso pode ser antecipado? Porque muitas vezes a gente faz todo um trabalho, fecha, e aí chega o momento de avaliar contrato, de fazer cadastro de fornecedor, e isso às vezes leva mais algumas semanas, quando não passa até de mês para poder fazer isso. Tá? Interferência, influência ou impacto em outras áreas, quem são as pessoas? Estão avaliando outras soluções? Quem que são essas outras soluções? Em que fase que eles estão? Tem alguma coisa que chamou a atenção? Como que é o processo de decisão, né? Quem são os principais critérios de avaliação para a tomada de decisão? Tem orçamento para o projeto? Qual que é o deadline do projeto? São perguntas que parecem simples, mas que se a gente não ter isso como um objetivo, e até eventualmente um checklist nosso, a gente acaba deixando passar, né? Passa despercebido e pode fazer falta mais lá na frente. Então, o objetivo, obviamente, não é fazer um cliente responder um questionário, tá? Mas a gente ter como objetivo nosso buscar essas respostas nas reuniões e nas oportunidades que a gente estiver interagindo com o cliente. Prova de valor. A gente vai passar um pouco só pela questão de conceito, tá? Porque isso está dentro de uma etapa ali, que é a avaliação do cliente, mas é o tema do próximo Partner Insights, tá? O Marquinhos está preparando um conteúdo para a gente falar especificamente sobre prova de valor. Então, vamos lá. Então, antes da gente falar da fase 2 do processo, né, quero só diferenciar e aqui posicionar dois termos que são bem diferentes, mas que hoje são colocados pelo mercado, principalmente numa vala comum. Mas que, se a gente posicionar isso de forma correta, a gente já vai demonstrar mais seriedade no nosso processo e no objetivo que a gente tem com o cliente, tá? Então, prova de conceito, né, a famosa POC, ela surge como um instrumento que vai provar que uma solução funciona, que tem uma aplicação prática para ela. Uma POC, ela por si só, ela pode talvez não ser suficiente para determinar se uma nova solução é adequada para a empresa ou não. Ela prova que algo pode ser feito, mas não tem um foco ali no que ela pode fazer, o que efetivamente vai fazer. Não tem ênfase no valor ou no impacto que isso vai ter dentro do negócio do cliente. Então, é aí que entra a questão da prova de valor, né? Ao contrário da prova de conceito, que prova que um conceito vai funcionar, a prova de valor, ela mergulha mais a fundo no valor da solução para a organização, para que a gente possa justificar a adoção e medir o sucesso disso. Aqui já tem mais ou menos uma visão do que o Marcos vai apresentar, né, do que ele está preparando, mas a gente tem várias maneiras de poder provar para o cliente que a gente consegue agregar valor nos processos dele, tá? Seja através de case, de demos, fazendo benchmarking com outro cliente, ou, se necessário, aí sim realizar realmente uma prova de valor, mas com alguns requisitos e principalmente compromisso do lado do cliente para que a gente
possa evoluir nisso, tá? Então, é isso que a gente, dia 25, vai dar foco nessa etapa específica, porque é bastante importante durante o processo. Dito isso, é hora de a gente entrar na fase 2 do processo de venda, que é a fase de avaliação do cliente, né? Então, o que a gente faz, né? Primeiro, se a gente já posicionar de uma forma diferente, a gente vai conseguir mudar o foco do cliente e o entendimento dele nesse processo, na questão ali de POC ou realmente provar o valor, né? A prova de conceito ali, a POC, é para provar conceito, geralmente é algo mais técnico, e não é isso que a gente quer. A gente quer realmente provar valor, provar que o que a gente vai entregar vai agregar valor para o processo do cliente, seja aumentando o resultado, evitando perdas, enfim. É nesse contexto que o Marcos está trabalhando para a gente deixar bem claro para vocês as possibilidades que a gente tem e mostrar para o cliente o nosso valor frente às necessidades deles, tá? Então, próximo Partner Insights, novamente, só reforçando. A gente tem que ter muito claro que a prova de valor, ela não é uma oferta de próximo passo, né? Não é terminar uma reunião e oferecer. E a gente, infelizmente, muitas vezes faz isso. Tem parceiros que fazem a primeira reunião, ó, posso oferecer uma POC? Né? Então, a gente tem que ter, antes de evoluir para isso, um envolvimento do cliente, tem que ter um comprometimento. Por quê? Porque isso tem custo. Ela aumenta o nosso ciclo de venda. Se a gente for ver ali, olhando ali embaixo, o tempo estimado, colocando num bom cenário, são 30 dias, até a gente poder conectar, desenvolver, dar ali para ele 1, 2 semanas de uso. Então, aumenta muito o nosso ciclo de vendas. E hoje, infelizmente, o mercado ele pede sem ter compromisso algum, justamente porque não tem valor, ele não vê valor naquilo, é só um teste. Eles olham aquilo como um testezinho, um piloto. E se a gente posicionar isso de forma diferente, vocês vão ver que faz realmente muita diferença. A gente consegue agregar mais e, principalmente, trazer um comprometimento do cliente para a gente executar aquilo. E, por último, chegamos na fase 3, né? E se a gente chegar aqui com as fases anteriores bem mapeadas e bem executadas, o nosso fechamento não está garantido ainda. Mas acho que com certeza a gente vai estar mais próximo e mais fácil de chegar nele, tá? Então, nessa fase 3, a gente tem 3 etapas: a negociação, o fechamento e as métricas de sucesso. A negociação, ela inicia na apresentação da proposta, e é dessa forma que a gente espera que seja, tá? Realmente como uma apresentação. Não é enviar por e-mail e esperar que o cara avalie aquilo e dê uma resposta para a gente. Tá? Idealmente, junto com a entrega, com a apresentação, quando acontecer da prova de valor, é que a gente vai já aproveitar para fazer isso. Então, se houver a prova de valor, feita a etapa de avaliação do cliente, né? Agenda a apresentação da proposta presencialmente e faz isso de forma detalhada, contemplando as entregas, as fases, as datas, tudo realmente bem detalhado. E, eventualmente, a gente até pode sair dali com tarefas com ajuste de condição, o que foi negociado, aumento ou diminuição de escopo, mas a gente tem que ter um objetivo muito claro, que é ter pelo menos um aceite verbal do cliente e deixar como próximo passo apenas o envio da formalização. Então, assim, tomar essa oportunidade que a gente tem de estar à frente ao cliente, apresentando para ele a proposta, já com base em tudo que foi feito, do que ele avaliou, que ele já validou que a gente pode atender, e não perder a oportunidade de perguntar para ele o que a gente precisa para fechar isso hoje. Porque se a gente não fizer, se a gente der abertura, virar as costas e deixar ele avaliar, o nosso concorrente pode ir lá e fazer isso. Então, a gente está ali, está de frente com o cliente. Ah, mas eu ainda estou avaliando, tenho uma dúvida. O que é isso? O que está avaliando? Qual que é essa dúvida? A gente não pode perder essa oportunidade, tá? Essa fase, ela é muito importante. Se a gente conseguiu chegar até ali, fez todo aquele trabalho de mapear, de qualificar, de se posicionar junto com o cliente, a gente tem que tentar resolver essa situação ali, tá? Bom, vencemos, então está tudo documentado, assinado, escopo e plano de implementação do projeto está tudo definido, contrato assinado. A gente entra na questão das métricas de sucesso, e aqui é algo que vai em paralelo à implementação do projeto, tá? Esse ponto é importante para que a gente possa desenvolver e já ter um bom case de sucesso com o cliente. Muitas vezes a gente pensa nisso só depois de todo o projeto implementado, mas antes de iniciar o projeto, se a gente tiver
um bom levantamento, definição do escopo do projeto, a gente vai ter uma visão real do problema existente no cliente. É aquele ponto lá que o cara falou, ó, tem multas hoje que eu pago por mês em torno de R$250 mil. Então, as consequências que esse problema está causando e, com isso, ter parâmetros já para medir o quanto que pode ser o impacto positivo depois da entrega do projeto. Tá? Se a gente seguir esse modelo, no final do projeto, a gente vai ter um case do cliente pronto, basicamente, e aí é trabalhar a questão de buscar aprovação e divulgação do material, tá? Mas é já trabalhar muito claro ali o que a gente consegue mensurar antes de iniciar o projeto para ter depois, no final, as métricas do sucesso. E, por final, se vocês repararem ali na linha do tempo, né, onde a gente tem os objetivos de dia para cada etapa, o nosso ciclo de vendas estimado, considerando isso, que a gente consiga colocar esses limites e conduzir para isso, somando aqui dá 75 dias, considerando 30 da prova de valor. Então, óbvio, é uma estimativa, mas que se a gente tiver claro esses objetivos que a gente quer buscar e conseguir conduzir o processo, a gente pode chegar nisso. E o que é conduzir? É a gente não, de novo, não deixar na mão do cliente, né? Buscar aquela confirmação, colocar o próximo passo, ter uma data clara para aquilo e dar sequência. Isso eu deveria ter colocado aqui, agora eu lembrei. Dentro do MEDIC, que é aquela outra metodologia que eu falei para vocês, eles têm muito claro o que chama de sequência de eventos. É a gente colocar, quem conhece o 5W2H, são planos de ação. O que eu tenho que fazer, quando, quem que vai fazer, a data para aquilo e seguir aquilo. Se a gente seguir isso, a gente colocar essas datas, a gente vai conseguir conduzir ou direcionar o processo de compra do cliente, o processo da nossa venda. Né? Não é deixar que ele conduza, eu vou marcar, vou ver mais à frente, daqui a 2 semanas a gente marca. A gente tem que sempre buscar esse próximo passo e ter isso muito claro definido com o cliente, né? É buscar o comprometimento dele. Bom, para finalizar, e a gente abrir então para as perguntas, só para reforçar aqui alguns conceitos, né? Sem um objetivo claro, um problema, né, uma necessidade, a gente não tem uma oportunidade. A gente tem que fazer bem o diagnóstico e confirmar. Só o cliente é que vai poder dizer que o que a gente está apresentando é a solução para o problema dele, tá? Então, por isso, buscar a confirmação, gerar o compromisso de que o que ele colocar como solução vai ser o foco do nosso projeto. A gente tem que ter junto com o cliente, né, levar ele a entender que, frente ao que ele está nos apresentando, a gente consegue atender aquela necessidade e a gente vai com ele desenhar qual que é a melhor solução, tendo o direcionamento dele como base, né, no que ele descobriu que vai ser a melhor solução para ele, e a nossa apresentação ou a nossa proposta de valor é que vai provar isso. Aqui, uma parte muito específica da etapa de negociação, né? O quid pro quo, ele é muito usado na negociação, que é basicamente não dar sem ter algo em troca. Quem me conhece sabe que eu não sou muito amigo de dar desconto, tá? Então, assim, se o cliente pede um desconto, buscar um compromisso de ter algo em troca, né? Um aumento de uso em determinado tempo, ou fazer uma ampliação com a inclusão de mais processos, autorização para divulgação do case, a gente pode usar isso, beleza, eu te dou 2% aqui, mas eu quero que você se comprometa a gente poder criar o case de vocês, usar a imagem, usar os resultados para divulgar nos nossos materiais. Ou, ao invés de dar um desconto, né, na licença, que é onde a gente ganha na recorrência, por exemplo, tentar aumentar o número de horas, a gente dá uma bonificação de horas, dá vouchers de treinamento no EAD. Aliás, isso é um ponto que é importante, né? A gente tem que adotar como padrão incluir os treinamentos para os usuários nas propostas, porque na compra disso, o cliente ele vai ter usuários capacitados, mais familiarizados com o uso da plataforma, isso vai diminuir para a gente o suporte, vai ter um índice de satisfação do cliente mais alto, entre outros benefícios. E se a gente tem isso na proposta, por exemplo, vamos colocar, digamos assim, um acesso de EAD para 10 usuários a R$15 mil. É muito mais fácil para a gente dar um desconto nisso, ao invés de diminuir o nosso valor recorrente de uso, né? De repente, oferecemos mais usuários ou até damos isso daí para ele como desconto. O EAD é uma ferramenta que está online, ali a gente libera o acesso, tá?
A gente não pode vender para quem não pode comprar, então, de novo, ter certeza de estar falando com o interlocutor correto. E, por final, uma má notícia antecipada não é uma má notícia. Se existe algum ponto de atenção em relação ao projeto, algum desconforto em relação a algo que o cliente pediu e que a gente não vai conseguir entregar, enfim, não deixa para dar essa má notícia só depois que isso acontecer, né? A velha abordagem de que o gato subiu no telhado. Oh, tem alguma coisa errada aqui. Vamos, comunica isso antes, leva isso antes para deixar isso claro e a gente não ter problema mais na frente. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar, foi bastante rápido, acho que é bastante conteúdo, mas mostrar essas fases e as etapas, e mais do que isso, que vocês utilizem esse material como guia nas vendas de vocês. Então, eu, a Aline, Marcos, todo o time da Lecom, a gente está à disposição para ajudar aí cada parceiro a usar isso internamente, a absorver esse modelo para tentar ajudar e facilitar no processo da venda, tá? Isso não significa que se seguir esse modelo, vocês vão ter 100% de acerto, mas acho não, eu tenho certeza que a gente vai melhorar o nível de acerto de vocês, tá? Então aqui eu encerro e aí abro para as perguntas, e aí se já tiver alguma coisa aí, a gente já pode ir para essa parte de perguntas. Tem o Maurício que está com a mãozinha levantada. Fique à vontade, Maurício. Tudo bem, Renato? Obrigado aí pela Bom apresentação, gostei bastante. Com relação ao processo que você colocou, você pede que já na primeira fase, aquela primeira coluna da tua apresentação, tem lá o registro bem qualificado do lead, né? No entanto, nós estamos aqui avaliando a possibilidade de a gente contratar empresas, que tem várias aí no mercado, de SDRs, né, que vão fazer, exato, essa primeira, acho que era exatamente a primeira coluna. Colocando aqui do lado. Isso, ótimo. Então, uma coisa que nos preocupa é que a maioria dessas empresas, pelo menos as que têm chegado aqui com orçamento, elas definem uma quantidade de leads qualificados. A gente só está pedindo lead qualificado, muito qualificado. E, obviamente, quanto mais qualificado, menor a quantidade que eles vão mandar. E os contratos, via de regra, são assim, no período de 6 meses eu me comprometo a mandar 20, 30, sei lá quantos leads, dependendo do valor investido. Então, uma grande preocupação que a gente tem é, puxa, será que você imagina, 6 meses, 20, 30, 40 leads, é um valor bacana para cada lead que ele está te trazendo, né? E a preocupação que a gente tem é, puxa, a empresa aqui investiu no processo, está investindo nesse projeto de vendas, além do nosso canal de venda interno, né? Estamos investindo também para ampliar isso. Aí a preocupação que tem na hora que vai registrar, opa, esse lead eu não posso trabalhar porque já está bloqueado por alguma razão, já está vinculado a outra empresa, né? E, assim, existe alguma previsão, algum pensamento de atenuar, que poderia atenuar essa situação para a gente? Bom, primeiro, a questão do registro do lead, né? A gente sempre fala de que não existe registro de mercado, não existe registro de conta. É efetivamente que se identifique algo, por isso que está claro ali identificado o interesse e que a gente qualifique isso para ter uma oportunidade clara definida. Então, claro, existe o risco de você bater num cliente que eventualmente algum outro parceiro chegou antes. Como, da mesma forma, pode algum outro parceiro chegar e bater em um lead que você já está trabalhando. Então, para isso que a gente tem a regra muito clara, inclusive, aproveitando, a gente vai divulgar a nova política de registro, desculpa, a nova política comercial, e lá está bem claro essas regras, mas o que a gente espera, o que eu falei lá no evento também, é que exista também um respeito entre o ecossistema, né? De que se, poxa, eu bati aqui, existe algum parceiro trabalhando, da mesma forma como você está investindo no processo de venda, esse parceiro já fez e acabou, infelizmente para você, mas felizmente para ele, ele chegou antes. Então, não tem muito como a gente evitar esse tipo de situação. Por isso que a regra do registro dá oportunidade, mas a gente não limita isso a mercado, a região ou nada nesse sentido. Mas, assim, para avaliar, né, como uma proposta, né,
a possibilidade da gente saber, ó, não trabalha nesses leads aqui. Porque aí a gente, nesse caso que eu citei, nesse exemplo, eu já passo isso para a empresa, ó, esses leads aqui, nessas empresas aqui, vocês não prospectem. Então, seria alguma coisa que ajudaria a gente não ter uma despesa, não, porque às vezes as empresas até são grandes, então não quer dizer que o próprio prospect, sem saber, né, pode estar jogando para ver se consegue pegar uma proposta mais barata usando a própria Lecom. Nem parto por esse, mas às vezes as empresas são grandes. E a gente trabalha com empresas grandes aqui. Então, a preocupação seria essa: se pudesse ter uma lista, ó, não prospectem nessas empresas. Está resolvido, ótimo, não vamos prospectar É uma nelas. situação um pouco delicada, Maurício, porque você imagina o seguinte: hoje tudo bem, você vai fazer uma campanha, você pede para a Mari, pede para a Lina, eu vou trabalhar isso daqui, aqui quem que já está, né, sendo trabalhado, tudo bem, fica fácil, mas hoje é o Maurício, amanhã vem mais um, depois, no fim a gente vai estar com uma estrutura voltada a validar e dizer o que vocês podem ou não. A gente não vai ter internamente estrutura para isso e também a gente não quer que vocês parem de prospectar. Porque para nós, olhando como fabricante, né, se você estiver batendo na porta de um cliente que eventualmente já está avaliando, é mais alguém falando de Lecom nesse cliente. Então, enfim, a gente tenta, a única forma de contornar isso é usar o registro de oportunidade, mas fazer esse trabalho de falar, olha, a gente já está trabalhando aqui, acaba até restringindo um pouco o trabalho de vocês e não é isso que a gente quer. Ok. Acho que tem mais. O Marco estava levantando a mão aí, é isso? Sim. Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente, peço desculpa de eu não ter participado do evento, mas foi por questões médicas. Fui representado aí pelo Luiz e a Denise. Alguns eu conheço, outros não. Vou ser bem sucinto aqui. Bom, o assunto do Maurício ali, que foi muito relevante, a gente entende que tem essa parte de SDRs e tudo, né, ou interno ou terceirizado, mas eu daria uma dica, Maurício. Embora tenha sido rejeitado, tá, cria uma lista de espera, tá, porque o fato de ser rejeitado é porque alguém está trabalhando, mas esse lead pode cair dessa pessoa, pode não evoluir e voltar de novo a estar disponível. E, de repente, você tem uma entrada melhor naquela conta. Então, a gente tem aqui como padrão ficar acompanhando. Né? Ainda estão trabalhando a conta? Não, caiu. Aí a gente faz, aí então reserva para mim e eu vou entrar de novo. Então, assim, é trabalhoso, mas tem dado certo em alguns casos aqui nossos, tá? Então, é uma dica. Mas essa questão de validar e respeitar, eu acho muito válida, tá? Tem funcionado em outras plataformas que a gente trabalha, o Renato também conhece, do passado, outras empresas, então, assim, é valioso. Só que a gente tem que acompanhar, isso dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu não restringiria o pessoal do STR, não, deixaria jogar no pipeline e a gente vai controlando, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar, por experiência que a gente está acompanhando aí de alguma data, com relação ao que o Renato falou de POC e POV, né? A POC, na verdade, ela estava sendo confundida porque, geralmente, as empresas que pedem POC, elas querem comparar a tua plataforma com outra, tá? Que é a prova de conceito. Elas estão comparando a tua plataforma, elas não estão com comprometimento nenhum. Elas querem saber o que tu faz para comparar com o outro. Isso é muito usado nas licitações, técnica, aquela coisa toda. A POV é onde a gente está trabalhando uma coisa mais direta, tá? Tá conosco, a pessoa está conosco. Então, assim, é muito importante ter realmente um influenciador dentro da negociação que vai dar essa entrada e a gente identificar se é realmente uma POC ou se é uma POV. Isso não quer dizer que vai ser só POV que eu vou entrar. Não, vai ter hora que vai ter POC mesmo, né? Eu vou ter que fazer para o cara comparar com outros. Sim. Tá? Tem Mas cliente que põe geralmente... como condição isso, né? Exato. Tá? Mas, de qualquer forma, a POV é o melhor dos cenários, tá, pessoal? É onde a gente realmente consegue atrelar um fechamento. Não é nada fácil, tá? Não é nada fácil. Mesmo que a gente fale, é uma POV, dali a pouco pode, sem querer, estar virando uma POC. Porque aí a gente desperta em muitos clientes aquela necessidade que até então ele não sabia,
e aí ele vai comparar a gente com o outro. Então, é inevitável, mas é o nosso dia a dia. E uma Tem das formas coisas... de a gente tentar evitar. Isso que a gente está preparando para mostrar no próximo dia 25, né? Porque, como eu falei, tem a questão de... o próprio processo, mesmo que seja só a gente, ele estende o nosso ciclo. Mas, como você falou, putz, o cara decide fazer com os outros. Aí foge do nosso controle, realmente. Acontece, tá? E uma outra coisa, Renato, que eu gostaria de falar, que a gente tem feito aqui, em alguns casos tem dado resultado. No início do processo, quando a gente está realmente ali com aquela pessoa que a gente tem certeza que vai, né, é um champion, a gente abre o cronograma de fechamento nosso, o prazo nosso que a gente tem, tá? A gente fala, ó, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho isso aqui, porque senão tem algumas coisas que eu sou obrigado a cumprir dentro do programa da empresa. Por que eu falo isso? Para que ele tenha noção de que eu vou cobrar ele dentro daqueles prazos, que a gente fica realmente, para não achar que, pô, tu tá de novo, pô, espera, não, é que ele está ciente que nós temos um prazo e que a gente trabalha. Tudo que eu estou falando, pessoal, não é cartilha certa não, tá? Tem uns que aceitam, tem outros que não aceitam. A gente tenta manter um padrão, mas nem sempre acontece, tá? Mas e quando acontece, geralmente, quando a coisa acontece desse formato, geralmente reverte ao nosso favor, tá? Então é só para contribuir nisso daí. E de antemão, vou pedir desculpa, que agora já estou atrasado para uma outra reunião. Eu cheguei atrasado também, pessoal. Peço desculpa, mas o Luiz e a Denise estão acompanhando, depois a gente conversa mais. Eu só queria trocar essa ideia, realmente, que é uma coisa que a gente está passando aqui constantemente. É uma dor. Essa parte de prospecção realmente é uma dor. Tá bom? Obrigado, Marcos. Valeu. A gente passou um pouco do tempo. Para mim está tranquilo se alguém tiver mais perguntas, mas senão a gente pode relacionar e, como eu falei, no próximo Partner Sites a gente abre tratando disso, tá? Mas A gente já passou alguns minutinhos, né? Eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida aí, Renato, agora de prontidão, gente, fica à vontade para me enviar depois, tá? Me chamar aí no WhatsApp, ou o Renato também. A gente anota aí as dúvidas e traz na próxima agenda, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar também a nossa reunião, porque eu sei que a galera também tem outras agendas, né? Então, para não comprometer a agenda de todo mundo, tá? Então, muito obrigada aí novamente pela participação de todos vocês. O material que o Renato apresentou, eu vou liberar agora em sequência para todo mundo, tá? Então, para quem quiser acessar e baixar o conteúdo, e a gente permanece aqui à disposição para qualquer dúvida. Muito bom, parabéns aí, Renato. Valeu, pessoal. Valeu pelas Obrigado, contribuições pessoal. aí. Forte abraço. Valeu, gente.